Já o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou agora há pouco numa rede social que as tarifas sobre os produtos do país também não terão início imediato. Segundo ele, a medida será adiada por mais 30 dias, assim como aqui acabei de te falar o que aconteceu com o México. O Trudeau conversou com o Trump nesta segunda-feira e de início a gente estava acompanhando que essa conversa não teria sido muito boa. Foram duas ligações, uma pela manhã e outra então no período da tarde. Entre as duas chamadas, o presidente dos Estados Unidos chegou a afirmar que os norte-americanos não são bem tratados pelo país vizinho. Apesar disso, essa última conversa então resultou com um acordo parecidíssimo com o que nós vimos acontecendo no México. O Canadá vai reforçar esse monitoramento sobre a fronteira dos Estados Unidos por meio da inclusão de novos helicópteros, tecnologia pessoal também. Tudo isso para combater o contrabando do fentanil. No sábado, o premier canadense havia determinado as tarifas sobre as encomendas dos Estados Unidos numa reação ao que Donald Trump disse que faria. Trudeau afirmou que a decisão do presidente norte-americano prejudicaria também os Estados Unidos e encorajou os canadenses a comprarem os produtos do próprio país e passarem as férias no território nacional e parar de viajar para os Estados Unidos. Com essa nova decisão, a taxação continua a valer apenas só sobre os produtos chineses, numa alíquota menor de 10%. Bora entender exatamente o que vai acontecer nesse momento. É uma guerra comercial que está acontecendo. Esses efeitos, se eles já começassem a valer amanhã, pelo menos essa era a proposta inicial de Donald Trump. O que muda aqui para a gente? Vou conversar então com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Leonardo Trevisan. Professor, ótima noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos escutam. Muito obrigado a vocês pelo convite. Professor, a partir dessa terça-feira, nós estávamos numa expectativa muito grande em relação à aplicação das alíquotas. Eu acabei de explicar aqui, 25% para o México, 25% para o Canadá e 10% para a China. A primeira conversa com o Trudeau, que foi divulgada, que não foi boa. A segunda da tarde, que parece saiu de acordo com o combinado e evitou essa mudança que teríamos a partir de amanhã. Professor, é possível dizer que Trump está usando a tática da ameaça para que, nesse momento, ele tenha os seus interesses atendidos, tanto externo como também interno, tentando passar uma mensagem para os eleitores americanos: estou fazendo o que posso pelo nosso país. E se não dançarem conforme a nossa música, vai ter tarifa sim. É exatamente isso. Se você olhar para a realidade norte-americana, você vai constatar que há dois sentidos nesse processo, né? Primeiro, o efeito interno, que é exatamente agradar as suas bases a quem ele prometeu devolução de emprego. Qual é a lógica? Eu ponho uma barreira sob o preço de qualquer coisa que se comprava fora e tudo vai melhorar, vão ter um emprego melhor aqui dentro. Não é bem assim. Todo mundo sabe, né? As coisas não são tão simples quanto parece, mas para aquele eleitor de Trump que depositou toda a esperança nele, essa imagem vale. Para o setor externo, para o lado de fora, Trump quer usar bastante isso como um efeito demonstração. Olha o que eu posso fazer. A ideia é de negociar por etapas. Ele fez isso com a Colômbia e a Colômbia mordeu a isca. A Colômbia desafiou, foi obrigada em 24 horas a recuar. Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender por que a Colômbia recuou. O PIB colombiano é 30 vezes menor do que o PIB americano. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos uma ideia exata da ameaça. Trump está usando a mesma técnica com os países maiores que a Colômbia, México e Canadá. O próximo da lista, meu caro Rafael, será exatamente a União Europeia. A nuance desse quadro, essa pressão tem nuances. No México e para o Canadá, eles se adaptarem a certas regras do comércio americano. Isso será discutido. A gente precisa ver que México e Canadá precisam muito da economia americana. Basta um dado para a gente entender isso. 20% do PIB, tanto de México quanto de Canadá, depende de exportações. O problema está com a Europa, que ele também vai fazer isso, e a etapa seguinte com a China. Com esse, a conversa será bem diferente. Com a Europa, ele também vai fazer o mesmo efeito demonstração, como ele já ameaçou.
Professor, eu quero já pegar esse ponto da sua fala, que é justamente olhando para a União Europeia. Nós já vimos algumas falas de lideranças importantes, como Olaf Scholz, o presidente Emmanuel Macron, e justamente lideranças importantes dizendo que se ele permanece com esse movimento tarifário, impondo tarifas, ele deixa a China cada vez mais pujante e com possibilidade de negociar com outros países. E obriga também a União Europeia a ficar cada vez mais junta entre si, negociando entre seus pares e fortalecendo essa união entre eles. Nesse movimento, quando ele olha para a União Europeia, a gente já falou isso no passado, sobre a tentativa de Trump para que mais dinheiro em investimento em defesa fosse dado por parte dos europeus. Essa é a mira que Donald Trump procura nesse momento? Ele ainda continua batendo nessa tecla e é isso que pode acontecer? Unir, então, esses países europeus para evitar sofrer com a tarifação de Trump? Olha, a possibilidade de unir os países europeus, isso é bem real, isso é bastante possível de acontecer. O problema é a efetividade, Rafael. Os países europeus, se você olhar, a maior economia europeia desse momento, ela está entrando no terceiro ano de recessão. A poderosa economia alemã, terceiro ano de economia contraída. Ela cresce muito pouco em alguns trimestres e no quarto trimestre recua e isso sempre está em um ciclo recessivo, já é a terceira vez. É a locomotiva de toda a Europa. O que é que Trump tem nesse contexto, né? Trump quer deixar, de fato, a Europa muito próxima dos Estados Unidos e muito dependente dos Estados Unidos, porque Trump não quer que a Europa procure outras praias, que a Europa vá bater na porta dos chineses, como já aconteceu. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Europa tem que fazer dramáticas escolhas. Ficar do lado americano e aceitar as tarifas de Trump ou aceitar as pressões, eu não ponho a tarifa, mas vocês vão fazer o que eu quero, no formato que você diz, vocês vão gastar o dinheiro de vocês dessa ou daquela forma, ou, que é o que pode acontecer, a Europa se aproximar mais da China. Nesse jogo, é bastante provável que a gente já tenha alguns indícios. O mais forte deles é que a Europa começa a abrir negociações junto com a paz na Ucrânia para voltar a comprar petróleo russo a preço mais barato. Isto quer dizer muita coisa e sinaliza para Trump exatamente por que ele está sendo tão duro nas negociações. Ele tem medo, sim, de perder o contexto europeu, como de perder de outros países para a realidade chinesa. Isso é indiscutível. Pois é, professor, estamos no começo de fevereiro e o governo Trump começou numa acelerada que a gente tem tentado aqui acompanhar e para fazer uma leitura e mostrar para quem está em casa nesse instante quais são os panoramas presentes e colocados à mesa nesse instante. Professor, eu queria ter mais tempo para conversar, mas passou voando. Mas já quero agradecer muito seu tempo e a disponibilidade para falar com a gente. É sempre bom te receber aqui. Eu é que agradeço as perguntas e a conversa. Muito obrigado, boa noite a todos. Até mais, professor.